Vamos receber mais uma porção do ensino, da instrução, da palavra de Deus para o nosso conhecimento e crescimento espiritual de uma vida de fé em Deus. E o pó volte à terra. E o pó volte à terra. Que pó é esse que voltará à terra? Vamos aprender uma coisa aqui. Quando Deus disse a Adão, aplicando a Adão a sentença da morte física, Deus vai dizer: porquanto és pó, e ao pó tornarás. Deus estava ali aplicando a sentença da morte física a Adão, como consequência do pecado. Mas o que Deus estava dizendo ali a Adão? Ao pó voltarás, porque tu és pó. Alguém ensina que o homem, o ser real é o corpo. Quando o corpo morre, acabou tudo. Só que não. O homem é constituído três partes distintas. O homem, ele é composto de duas substâncias. Ele é matéria, corpo, e ele é espiritual, alma e espírito. Vou explicar para você. O homem, ele é tricótono, em distinção. Aonde a gente pode ver isso? Aqui, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Corpo, alma e espírito. A gente aprende nas Escrituras que o homem, ele é constituído de três partes: corpo, alma e espírito. Estamos vendo isso aqui. Amém? Agora, ele é composto de duas partes. Ele é matéria e espírito. Onde a gente vê isso? Aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era. Fala do corpo. E o espírito volte a Deus. Então, há duas partes distintas aqui do ser, que com a morte, o pó, que é o corpo, volta à terra. A matéria volta à terra. Aonde o ser real, que é espírito, volta para Deus. Não fala de extinção. Não fala de aniquilação. Não fala de deixar de existir a criatura, ser humano, que Deus trouxe à existência. Deus não trouxe o homem à existência para depois ele evaporar-se. O homem existirá eternamente. O homem terá a sua consciência eternamente. O juízo vai ser pela consciência do homem. O homem vai ser julgado tendo conhecimento, tendo consciência de tudo que praticou e fez quando viveu aqui, para entender por que ele vai receber o juízo. Deus não tomará o culpado por inocente. O homem vai ser julgado e condenado pelo seu pecado. O homem, ele vai ter a compreensão, ele vai entender por que ele recebeu o juízo eterno. Pelas suas obras. O salário do pecado é a morte. A morte não fala de extinção. Morte fala de separação. O salário do pecado é a morte, ou seja, o juízo eterno, a separação eterna.
do ser que vai receber o juízo de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. A vida fala de comunhão. A comunhão eterna. A vida eterna que o indivíduo em Cristo vai receber porque creu em Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por igreja, por obra, por bondade, por justiça, por alguma coisa que o homem faça. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que temos que crer em Jesus, para que não venhamos a sofrer o juízo eterno. Romanos 6, 23. Essa verdade está revelada lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por igreja, não é por guarda-sábado, não é por talento de nenhuma instituição religiosa, não é por obra, por caridade, por mérito, por virtude do homem, por trabalho, por justiça, por nada que o homem faça. É por Jesus. Temos que crer nele para não ser condenado. E se não crer, permanece condenado. Não tem outro termo. Não tem outra conversa não, irmão. A verdade é essa. Se crê em Jesus, será salvo. Se não crê, permanece condenado. E o dia do juízo é uma realidade. E todos que partem sem Jesus já seguem para esse dia. Segue ao juízo. Já estão reservados, como disse Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2. Olha o que Pedro diz. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, que são ser consciente, vão responder pela transgressão também contra Deus. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram na rebelião de Satanás contra Deus, mas havendo-os lançado aonde? No inferno. O que é o inferno? É a sepultura. Será que Deus colocou os anjos na terra, na sepultura? Será que Deus lançou os anjos numa sepultura na terra? Olha o que diz o texto, irmãos, vamos aprender a palavra. Deixa o Espírito Santo nos guiar na palavra, não é o Espírito enganador. O Espírito das trevas, ele faz você deturpar, desviar da verdade da palavra. Por isso que tem tanta gente aí formulando doutrinas heréticas, como uma doutrina de que depois que morre não existe mais nada. Depois que o homem morre não existe mais nada. A pessoa evapora, deixa de existir. Isso é uma doutrina do diabo, que é ensinada na Adventista do Sétimo Dia, que é ensinada pelos Testemunhos de Jeová, que é ensinada por outros conceitos religiosos. Olha o que diz o texto. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Porque eles ensinam lá na Testemunho de Jeová e lá na Adventista que tem o mesmo Espírito operando nessas duas entidades. Eles ensinam que o inferno é a sepultura, mas os anjos não foram lançados em sepultura, em terra, em buraco na terra. Os anjos foram lançados no inferno. E o que é o inferno? O próprio texto vai dizer o que é o inferno. Vamos lá continuar. Mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o dia do juízo. O inferno é uma cadeia, onde todos estão lá, reservado para o dia do juízo, para receber o lugar definitivo e eterno, onde nunca mais terão a presença de Deus. Aprendeu com a palavra? Isso é tão simples, a palavra revela isso. Por que eles não conseguem entender isso? Porque a mente dele está obscurecida e deturpada pelos espíritos enganadores, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não contemplar, não compreender, não entender, não receber a palavra de Deus por onde pode ser salvo. Jesus disse isso, Lucas 8:12, que o diabo ele faz isso aqui. Ele tira da pessoa o entendimento, ele tira da pessoa a verdade e a palavra, para as pessoas não crer, não se salvar crendo na palavra. Eu tenho que crer nessa verdade aqui, ó, irmão, para eu não ir para o inferno. O inferno não é a sepultura.
O inferno é uma cadeia. O inferno é um lugar de prisão, onde estão os espíritos de todos aqueles que saem desse mundo sem Jesus, porque não creram nele para se salvar. E estão lá aguardando o dia do juízo eterno, que será o dia final de todos que habitam na terra, onde todos os que morreram vão receber a sentença para ir para a eternidade sem Deus. O apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse isso, lá em Mateus 10, 28. O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. E não é sepultura. O inferno não é sepultura. Deus não preparou a sepultura, a terra no chão cavada para o diabo e os anjos. O diabo e os anjos são seres conscientes, reais, só que são espirituais. Vão para o inferno. E nós, se não crer em Jesus, que somos seres humanos, mas somos espirituais, habitando nesse corpo, se não se converter a Jesus e se morrer sem crer em Jesus, depois da morte segue ao juízo, ficando reservado no inferno, aguardando o dia do juízo. Por isso que Jesus vai dizer, quem crê nele não será condenado, mas passou da morte para a vida e tem a vida eterna. Vai ter a esperança e a promessa de quando morrer, não ir para o inferno, mas ir para o céu, para a vida eterna com Deus, por meio de Cristo. Essa vida eterna, essa salvação, não é por meio de religião, não é por meio de igreja, não é por meio de sacrifício, não é por meio de obra do homem, não é por meio de nada disso que o povo ensina dentro das igrejas e que o povo vive sendo ensinado. A vida eterna está em Cristo, é por Cristo. Quem nele crê, tem a vida eterna. Jesus disse isso, João 6,47. E a palavra de Deus vai dizer isso. Esse é o testemunho que Deus dá para todos que creem em Jesus para receber a vida eterna, que está escrito aqui na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 9 ao versículo 13. Escuta o que diz a palavra. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. O testemunho de Deus é maior, é verdadeiro. Olha o que ele diz. Porque o testemunho de Deus é este, qual? Que de seu filho testificou. Aí vem o testemunho de Jeová e diz, não, nós somos testemunha de Deus. Mas qual é o testemunho que vocês dão? Vocês estão negando o testemunho de Deus, porque o testemunho de Deus é Cristo. É anunciar Jesus ao mundo, não é anunciar paraíso na terra, não é anunciar o nome de Jeová. O testemunho de Deus é Jesus, é anunciar Jesus Cristo para o mundo se converter a Ele, para ser salvo, não é estar dentro de nenhuma instituição. Olha o que diz o texto, irmão. Vem para a palavra, irmão. Deixa a tua mente ser iluminada pela luz de Deus, que é a palavra, para guiar os teus passos, iluminar o teu caminho e te conduzir a Deus verdadeiramente pela palavra. E essa palavra é Jesus. E Ele é testemunhado aqui na Bíblia. Todas as escrituras testificam de Jesus. Não é de igreja, não é de obra de igreja, não é de nenhuma outra coisa. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não crê no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está em seu Filho, não está em nenhuma instituição, não está em nenhuma igreja, não está em nenhuma obra do homem. Olha o que diz a palavra, a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creias no nome do Filho de Deus. Não é no nome de Jeová. É no nome do Filho de Deus. Jesus Cristo, Yeshua, como você queira chamar. Mas o Filho de Deus, Jesus, é aquele que nasceu do ventre de Maria, é aquele que morreu e ressuscitou, é aquele que fez a promessa que ia subir, mas voltaria para nos buscar. É nesse Jesus que eu creio. Para você é Yeshua, você não quer chamar Jesus porque alguém disse que é o nome de um Deus pagão, mas eu não estou me referindo a um Deus pagão, eu não estou me dirigindo no meu entendimento a um Deus pagão. O Jesus que eu clamo é o Jesus que foi enviado pelo Pai, é o Filho de Deus, o Salvador da minha alma e o Salvador de toda a
humanidade. É aquele que está lá revelado em João 3,16, que foi enviado pelo Pai. Esse é o Jesus que eu creio, porque até isso o diabo está pervertendo e perturbando, colocando muita dúvida na mente de muita gente, que já não invoca mais Jesus, porque caiu nessa ideia de que Jesus é um Deus pagão, é um espírito de porco, não sei o quê. Irmão, sai dessa. Jesus para muitos pode ser isso, para mim não. O Jesus que eu clamo é o Salvador da minha alma, que a Bíblia revela, o enviado de Deus, que veio pelo ventre de Maria, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e voltará, porque ele fez essa promessa, para buscar os que nele creem. Então o testemunho de Deus é Cristo, para que todos creiam nele para ter a vida eterna. E a vida eterna não está em nenhum outro lugar, está em Cristo, para quem nele crê. Amém? Então o homem é pó, a parte matéria voltará ao pó, mas o espírito, o ser que é espiritual, voltará para Deus. O que está escrito em Eclesiastes 12:7, aliás. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra, como era. E o espírito volta para Deus que o deu. O espírito é o ser real, que trouxe o homem à existência. Porque na composição do homem, olha como foi que Deus criou o homem. Pegou o pó da terra, criou, formou o corpo, e agora a matéria real, que é o ser consciente, tornou alma vivente num corpo, matéria. Nós não somos corpo que temos alma. Nós somos almas, espíritos que habitamos num corpo. Quer ver isso? Vou lhe mostrar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo... Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 8, ou é o versículo 6? Versículo 6, olha o que Paulo diz. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, eu não sou o corpo, você não é o corpo. Você habita num corpo, matéria, para viver nesse mundo matéria. Mas com a vida eterna com Deus lá no céu, nós vamos viver num corpo espiritual. Esse corpo não vai herdar a vida com Deus. A carne e o sangue, ou seja, esse corpo, matéria, não vai ter a vida com Deus. Antes de irmos ao encontro do Senhor, vamos ser transformados. Os que morreram em Cristo, o corpo que desceu à sepultura, no dia que Jesus vier, vai ressuscitar esses corpos glorificados para os espíritos dos que estão lá descansando, que habitaram no corpo que morreu, voltar e receber o corpo glorificado. Sabe por quê? Porque o homem, o ser real, precisa de um corpo para viver no mundo que ele vai estar. O homem no mundo material precisa de um corpo matéria. Nós somos um ser espiritual. O espírito não tem forma. Ele só habita numa forma corporal quando ele recebe o corpo. Foi o que aconteceu com Jesus. O Deus Espírito tomou a forma corporal em Jesus para habitar nesse mundo aqui. E nós, quando for para a eternidade e para a vida espiritual, não vamos no corpo mortal, corrupto, temporal. Vamos receber corpo glorificado e eterno, espiritual. Paulo vai dizer, tem corpo carnal e corpo espiritual. Nós vamos receber um corpo glorificado. Então, a gente aprende aqui que nós não somos o corpo. Paulo vai dizer, eu desejo deixar esse corpo. Eu estou aqui nesse corpo, mas eu desejo deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pedro também vai falar em deixar o corpo. Pedro vai usar a expressão tabernáculo, que quer dizer casa, morada, para se referir ao corpo. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo... Deixa eu ver aqui.
capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com a demonstração. Paulo fala, enquanto estou nesse corpo, tenho que estar divertindo vocês. Porque eu só estou no corpo enquanto estou aqui. Quando esse corpo descer à terra que é pó, eu volto para Deus. E os que estão em Cristo voltam para Deus para um lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição. Como diz Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão, estão em descanso. Mas os que morrem sem Cristo vão a juízo, como Jesus mostrou, relatando o fato de Lázaro e o rico. Lázaro foi para um lugar de descanso. Ali ainda não estava sendo estabelecido o lugar transmitido de descanso no céu, porque a nova aliança ainda não tinha estabelecido. O pacto da nova aliança não tinha sido selado ainda com o sangue derramado. Jesus ainda não tinha sido morto. O pacto da nova aliança foi selado com o sangue derramado de Cristo. E agora, antes de Jesus, os que morriam crendo na palavra, na promessa do Messias, eles estavam dentro da região espiritual no Hades, mas estavam num lugar separado de descanso, como Jesus vai informar lá no fato de Lázaro e o rico. Mas os ímpios permaneciam no lugar de tormento. O que mudou? Foi transferido o lugar para o terceiro céu, que é onde está o lugar de descanso dos espíritos desencarnados, dos que morreram crendo em Jesus. Mas os ímpios continuam no Hades, já indo em tormento, já estando em tormento, esperando o dia do juízo para receber a sentença do apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Sofreu o dano da segunda morte. Isso é muito sério que eu estou trazendo aqui para vocês. É preciso homens que possam, compromissados com Deus, com a sabedoria e inteligência espiritual dada por Deus, pela interpretação do Espírito Santo, ensinar isso às pessoas. É muito importante a gente ter esse conhecimento dessa verdade. Você não é o corpo. Você é espírito que habita no corpo. Você é um ser espiritual. O que vai descer à sepultura, a terra, é o corpo de onde Deus formou o homem. Mas o homem não é corpo. O homem é um ser espiritual que habita no corpo. O homem, o ser real, quando este corpo descer à terra, ele vai para Deus novamente. Ou para as cadeias espirituais, que é o inferno, ou para o lugar de descanso, o terceiro céu, onde está em descanso as almas, debaixo do altar de Deus. E esses só vão para esse descanso se morrerem em Cristo. E os que morrem sem Cristo vão direto para o tormento, já sofrendo o tormento eterno. Cuidado, cuidado, creia na verdade. Isso que eu estou levando para você não é a minha linha doutrinária, não é de nenhum teólogo, de nenhum pastor. Não é uma fantasia de pensamento religioso. Eu estou transmitindo para você a verdade que revela Deus pelas Escrituras. O próprio Jesus nos advertiu sobre essa realidade. Então, que Deus abençoe, que você receba essa instrução e adquira o conhecimento para não ser levado pelo engano e a mentira dessas doutrinas e demônios que tiram você da verdade de Cristo, do Evangelho, da salvação. Amém?